Todos muito bem-vindos a esta nossa a celebração da Santa Missa em homenagem ao aniversário de Luís. Então, vamos ouvir as intenções para a Santa Missa de hoje. Missa em ação de graça pela passagem do aniversário de Francisco Heleno Leite, completando hoje 90 anos de idade, no dia 11 de novembro de 2003. E no dia 25 de dezembro, eles completam 60 anos de casados. Aí, pois é. Então, rezamos também por Rita de Souza Lima, completou ontem 90 anos de idade. Então, agora rezamos pelos nossos falecidos. Rezamos assim por José Gaudêncio da Silva, Maria da Guia Silva, Heleno Leite, Maria Francelina, Miguel Leite, Inácio Leite, pela saúde de Zé Pirangeiro, Raimundo Leite, Natividade Maria do Nascimento, Severina Maria do Nascimento, Manuel de França, Maria Virgem de Lima e todos os familiares. Manuel José de Santos, Arnóbio Manuel de Santos, Arthur Cordeiro de Araújo, Quitéria Cordeiro de Araújo, João Ludovina e pela saúde de Dona Lourdes, mãe de Rose, José Pacífico dos Santos, Otacílio Antônio de Lima, Pedro Antônio e família, Manuel Alexandre da Silva, Helena Maria da Silva, Germano Antônio da Silva, Fábio Júnior de Souza Lima, Cândido Vicente de Lima, Terezinha, Chico de Ludovina, Maria do Carmo, Zé Leite, o finado Isauro, Valdo Luiz, e também pelo anjo da guarda de Artuzinho, Gabriel e João Pedro. Maria do Socorro da Conceição, 4 anos de seu falecimento. Olímpia Sebastiano dos Santos, Quitéria Góes dos Santos, Josefa e Francelina, Generosa, Arthur, Manuel dos Santos, Napoleão Góes dos Santos, Pedro Antônio da Silva, Alexandrina Carmelita de Araújo, e por todas as almas, Adalberto Florentino do Egito e as almas, Eliotério e familiares, Josefa Ferreira Gomes e família, Sulmília Maria da Silva, José Francisco de Souza, Maria Jacinta das Neves, Vera Sônia, 30 dias do seu falecimento. E também uma missa em ação de graça pela saúde de Zé Tamburi e Pinona, e pela saúde de Ednete. Maria José Olímpia, conhecida por Zezé. Rita Lima, Raimundo Lima, Maria Madalena, Francisco Rodrigues de Lima, Joaquim Manuel dos Santos, Rita Tereza dos Santos, Clóvis Alexandre dos Santos, José Alexandre dos Santos, Maria de Lourdes Dias, Joana Marina de Oliveira Leite, José Silvino da Silva, conhecido por Zé Novo, Maria Salomé, Duda Mota, completando 15 anos de seu falecimento, Maria Mota, Erebita Mota, Pagoquina Anastácio, Severino Tiete, Ricardo Diniz, Valdemir Silva, José Luiz, 5 anos de seu falecimento, Helena Maria da Silva, 13 anos de seu falecimento, Vera Sônia Jurema, Cícero José de Lima, Maria Amorim da Silva, Posidônio Batista Gonçalves, José Posidônio, Josefa Marcionila da Conceição, Marcionila Ana da Conceição, Teófilo José de Lima, Euclides José de Moraes, Antônio das Chagas de Lima, Maria Antônia de
Moraes, Antônio Temote Sobral, Josefa da Costa Sobral, João Casus do Filho e ao Divino Pai Eterno, José Carvalho da Silva e família, Lourenço Carvalho, José Geraldo da Silva, Francisco de Assis da Silva e família, Isabel Marcos Porfírio, Alaide Siqueira de Lima, Vera Sônia Lima, 30 dias do seu falecimento, Moacir Ferreira de Vasconcelos, Aprício, Pedro Tenante Bezerra, Isaura, marido Carlos Leite, Maria Bezerra, sobrinho, Inácio Bezerra de Lima, com todos os seus familiares, e por todos os outros irmãos que a gente não citou o nome publicamente, que seja lembrados nos seus corações. E por todas essas intenções, rezemos ao Senhor. A gente agora vai receber os celebrantes de hoje. Foi bem na tomada lá que saiu, não? E os celebrantes da Santa Missa de hoje, Padre Jorge Ardejão e Ardejão, Padre Ardejão também, Siqueira Campos. Estou seguindo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermentos salvinos e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui junto com vocês, com esse meu irmão, Padre Aderlan, para participar dessa alegria maior desta vida de seu Chico Leite, de 90 anos. Olha aí que bênção. Vocês já bateram palmas, eu pedi para bater de novo. Palmas para seu Chico, 90 anos. Muito bem.
É a missa em ação de graças, agradecer a vida, que é um dom de Deus. Então, muito obrigado pela acolhida, pela presença. Eu me sinto aqui em casa, junto com vocês, também com a Adela. Nós somos filhos da cruz, então vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Eu queria pedir a vocês, para cada um, olhar um pouquinho para a sua vida. Como é que anda a sua vida agora, a começar dentro de casa? Para pedir perdão a Deus dos nossos pecados, né? Somos pecadores, estamos já na reta final do ano. Da última vez que você se confessou até agora, pense um pouquinho, seja bem humilde. Nós não podemos esconder nada diante de Deus. Para melhor participar desta Santa Missa, não é que é bom, é necessário pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Também vamos pedir perdão a Deus cantando, né? Pelos por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos agradecer a Deus esse perdão, agradecer a Deus o dom da vida, os 90 anos, o seu Chico Leite, cantando de louvor, o Glória. Criador, Filho, Redentor e ao Espírito, glória.
poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, que puder pode se sentar. Vou trocar esse microfone, que a bateria riu. A bateria. Início do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não encontra numa alma que trama o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se contra o sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com os seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Cantemos. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Puseste sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa. É tão sublime que não posso compreender. Cantemos. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Cantemos. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá, vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Cantemos. Conduzi-me no caminho para a vida,
no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, no caminho para a vida, ó Senhor. Aleluia, 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 Estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da sua vida. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no fundo do mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. A nossa missa vem Iluminar, a nossa igreja vem, iluminar, a nossa vida vem, iluminar, nossa paróquia vem, iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Muito bem, quem puder pode sentar no cantinho aí. O sol já está caindo um pouquinho para poder vocês ficarem na sombra. Eu já estava sentindo eu aqui na sombra e vocês no sol. Eu digo, vamos trocar, eu vou ficar aí e vocês vêm para cá. Mas aí a essa hora o sol já está e apareceu ali uma irmã nuvem, né, para não fazer tanto sol, calor para vocês. Mas o calor também faz bem à saúde. Eu já disse a vocês, estou tão feliz de estar aqui com vocês para agradecer a Deus, junto com vocês, o dom da vida
E agradecer a Deus essa graça, essa bênção de ter conhecido essa oportunidade, de ter conhecido seu Chico Leite, há muitos anos atrás. Vamos dizer, de 1987, quando me ordenei, que no meu estágio, eu andava muito aqui quando terminei o meu curso, né, e me ordenei em 87, e Dom Francisco entregou a paróquia nas minhas mãos em 1991, no mês de março. Porque eu morava em Afogados e vim uma vez por mês, de 15 em 15 dias, a Santa Terezinha. Então foram aí os nossos primeiros passos, né, de tempo para começar a construir essa amizade tão brilhante de ouro que Deus nos deu. Foi, seu Chico? Sim ou não? Sim. Alô? É alô. O alô está certo. O alô é o sim. Toda a nossa família, a paz de todos que vieram para a Santa Missa, para que Nossa Senhora ampare a todos nós. Pelos padres, Padre Jorge, muito obrigado e Pai Sempre um pouquinho aí, seu Chico. Pode sentar. Descansa aí as pernas. Pois bem, como eu estava dizendo, né, desse carinho que eu recebi daqui de Santa Terezinha, olhando os momentos difíceis da nossa vida, e nós estamos vivendo quase aquele mesmo tempo. Vocês se lembram, né, daquela seca que atravessamos aqui, que foi pesada também, história da emergência, foi uma fase muito difícil. Nós agora estamos, hoje se fala, antigamente era emergência, agora estamos falando